E tamo de volta, e essa série tá extremamente frenética. A mestra do protagonista despertou seu full power, seu poder cabuloso mesmo, e logo em sequência já desintegrou alguns figurantes filhos da mãe, já veio, conversou com o protagonista sobre algumas coisas do Império Tulka, algumas coisas do passado, e simplesmente decidiu, junto com o protagonista, dar um TPzão pro laboratório onde eles fazem as pesquisas cabulosas em seres humanos, injetando o quê? Sangue e osso de dragão em seres humanos. Então tá extremamente frenético e parece que não para. A gente teve também no último capítulo uma conversa, um pequeno diálogo entre o cara que parece ser o grande financiador desses experimentos, com o mordomo ali falando: nossa, você é genial, colocar sangue e ossos de dragão em seres humanos pra atingir níveis absurdos de poder, você é realmente incrível, carinha. E ele também tem cara ali de ser um aristocrata ali, um nobre cabuloso de algum reino, provavelmente o rei ou algum príncipe de algum reino, provavelmente o reino Tulkan, obviamente. Mas beleza, e a gente parou nesse momento em que o protagonista e a mestra dele vão dar um TPzão ali direto pro laboratório. O capítulo 23 começou da seguinte forma: do nada a gente tem um corte no capítulo 23 pra esse reizinho, que provavelmente é ali o financiador desses experimentos. Ele tá de costas, de boa, depois de ter aquele diálogo que a gente já viu. Ele tá conversando com o mordomo dele, andando e tal, se preparando. Ele é loiro e tal, tá com uma roupa bem grande, assim, um casacão. E ele fala assim pro doutor, que eu achei que fosse mordomo, mas na verdade é o doutor que tá fazendo os experimentos. Tipo, até onde eu sei, não era pra ninguém vir te visitar hoje. Aí o reizinho vai lá e fala assim: então, o que são essas ondas de mana cabulosas? Aí depois a gente já tem um balão de conversa falando assim: com certeza é a energia, a mana da mestra. Mas quem que falou isso? Foi o reizinho ou foi o protagonista que já chegou no TP já metendo loucaço? Porque logo em sequência a gente tem o que? Explosão, ataque cabuloso, que os caras já chegaram botando pra fuder. Ali o protagonista e a mestra do protagonista já chegaram botando pra fuder a porra toda. Mas quem que falou? É a energia da mestra? É, com certeza. Eu acho que foi o reizinho, eu não sei, a gente vai descobrir logo logo. Mas beleza, eles chegaram metendo louco, cabuloso, explodindo a porra toda. O reizinho já vai, utiliza ali um poder de barreira pra não ser atingido, mas enfim, foi uma explosão muito forte que o cara mal aguentou. Inclusive um figurante que tá ali junto com o cara falou assim: um ataque, ele acabou já? E o cara fala: eu acho que não, tá ligado? O negócio tá só começando, tem mais um ataque vindo. E o olho desse rei já brilha em verde e aparentemente com um corte no meio, ou seja, ele já implantou sangue e ossos de dragão nele mesmo. É o que parece que ele é um ser humano ali modificado, um ser humano mais poderoso, o suposto rei ali de Tulkan. E logo em sequência já vem um ataque, uma explosão cabulosa que quebra o escudo desse cara e faz ele cuspir sangue, então ele não tá aguentando a pressão, que provavelmente é do protagonista ou da mestra dele, ou talvez dos dois juntos. E logo em sequência já dá um corte, aparentemente o protagonista e a mestra dele estão lá no local dos experimentos, ali no laboratório, vendo tudo que aconteceu. Eles mataram muita gente, muito pesquisador, muita gente mesmo, destruíram muitas coisas, mas a questão, eu levanto aqui uma questão: quem é que tá atacando ali o reizinho? Se eles estão lá embaixo no laboratório, eles usaram uma magia pra atacar ele ao mesmo tempo que eles estão lá embaixo? Eu realmente não entendi. Mas já dá um corte pro nosso protagonista falando assim: é uma pena, que cena horrorosa, não é mesmo? E a próxima imagem já é do filho dos Lordes Dragões, dos Reis Dragões, que é o que foi utilizado pra fazer os experimentos. Ele tá ali pendurado por correntes, totalmente ensanguentado, faltando um braço, cheio de fincos nele. Ele tá realmente numa situação bem deplorável, esse filho dos Lordes Dragões, e ele era pra ser um dragão muito poderoso, porque ele é um dos únicos dragões que tem ali na genética poder usar o espírito de mana, assim, a mana da aura, enfim. É a magia que o protagonista utiliza, que é extremamente rara, e que essas pessoas que foram implantadas com poder de dragão conseguem utilizar também. Isso é muito, muito, muito overpower, muito broken mesmo. E depois de contemplar ali o dragão amarrado numa situação bem deplorável, o nosso protagonista sente e fala sobre isso, que ele começou a sentir uma sede de sangue absurda, uma emoção tão forte que tá perturbando a mana ao redor. Ele olha pra trás e vê de onde isso tá vindo, lá de um corredor nesse laboratório que parece mais uma masmorra, e provavelmente é esse reizinho. E a mestra do protagonista vira e fala assim: como que você vai resolver isso? O protagonista simplesmente vira e fala: deixa que eu resolvo essa parada aqui e deixa comigo. E a mestra do protagonista simplesmente fala: ah, tá bom então. E lança um poder cabuloso de fogo muito poderoso. O protagonista até elogia e fala assim: você é realmente maravilhosa, até mesmo nessa vida. Ou seja, até o protagonista reconhece que a mestra dele é gasosa ali, né? Mas beleza, ela tá lançando um poder de fogo pra tentar resolver o problema e ela fala: ainda não foi o suficiente. Pronto, agora eu terminei, apaguei tudo que tava aos arredores, ou seja, ela destruiu todo o documento com essa magia de fogo, matou todas as pessoas e queimou todo mundo, tudo que tinha aos arredores, ou seja, o laboratório inteiro ela derreteu, tá ligado, com essa magia. Mas o protagonista olha pra trás e vê o dragão ali numa situação, como eu disse, deplorável, e ele começa a pensar no que ele vai fazer. E ele pensa assim, ele consegue até rugir, porque o dragão tá ali em cima, deu sinais de vida, né? Aí ele fala: é mais fofo do que eu pensava. Mas o que o protagonista vai fazer? Ele vai simplesmente pegar ele como pet? Mas aí a gente tem uma cena muito triste, muito ruim, de quando o protagonista tava na vida passada dele e encontrou com esse dragão. O dragão tava numa situação tão destruída que ele só conseguia falar: me mata, me mata, me mata, essas coisas desse tipo. Então o dragão tava muito ruim mesmo.
mesmo. Então eu nem terminei de ler esse capítulo, eu acho que o protagonista vai pegar esse dragão como pet, pra ajudar ele nas aventuras que ele vai ter daqui pra frente. Mas vamos descobrir logo logo. E o protagonista já saca a espada e começa a usar alguns golpes cabulosos. O dragão pensa que vai matar ele, mas no final das contas a mestra dele só observa assim, e o protagonista destruiu todas as correntes. Então é o que eu tava pensando mesmo, ele vai usar como pet. O dragão tá ali chorando, tem lágrimas, tá bem visível assim nas páginas desse manhwa, que tipo assim, tem um padrão de cinza, que é o dragão, e tem nos olhos dele um azul bem neonzão, que destaca bastante da imagem, ou seja, pra mostrar claramente que o dragão tá chorando, ele tá bem aliviado de estar solto agora. E o protagonista comenta, pode ser até algo bom que eu esteja aqui agora, cara, eu acabei de te salvar e tal, e eu posso ter tirado um proveito disso, conseguir um pet muito poderoso, filho dos Lordes Dragões, e com rancor contra os Lordes Dragões, que são pais deles, e entregaram ele pra fazer experimento, pra ficar ali amarrado e destruído por seres humanos. Então ele acabou de conseguir um aliado poderosíssimo pro protagonista. E o protagonista, ele começa a conversar com o dragão fica um pouco impressionado dele estar conversando com o cara, mas o protagonista, ele não tem piedade, ele fala assim, é isso assim assado que vai acontecer com você, você já sabe o que tá acontecendo com você agora, você tá sendo usado de cobaia, seus pais te abandonaram, um tanto de coisa muito pesada mesmo, mas ele chega a comentar, cara, você vai chegar num nível que você não vai nem ter força pra odiar quem fez isso com você, então o que você quer? Você quer viver? E a gente tem mais uma cena do dragão chorando, que é inclusive muito triste, que eu tô lendo aqui agora, e realmente o protagonista, ele fez muito bem de queimar a porra toda. E o prota comenta, se você quiser viver, você pode viver em outro lugar. E a gente tem uma cena ali do Thanos, que é o novo companheiro do protagonista, junto com a Charlotte, que também é uma companheira dele, nova, que chegou agora na obra. Então nós vamos ter mais um companheiro. E o protagonista dá a cartada final e fala assim, eu vou te perguntar uma última vez, sua vontade é mais importante do que qualquer coisa. Você quer viver em outro lugar? E o dragão dá um grito, começa assim bem hesitante, mas depois ele dá um grito cabuloso, eu quero viver e tal. E beleza, o protagonista conseguiu mais um companheiro. E o protagonista virou e perguntou pra mestra dele, tá tudo bem, né? E a mestra só virou o rosto assim, tipo, fez um gesto ali. E o protagonista pensou, ela também gostou da ideia, então tá tudo certo, tudo favorável. E é quando a gente pensa que acabou esse arco, esses acontecimentos, que do nada aparece o reizinho, provavelmente o rei de Tulkan, que financiou todos esses experimentos e que também tá já com o corpo modificado com sangue e ossos de dragão. Ele apareceu e falou, quem são vocês? Já com uma espada na mão e com um cara atrás. Então ele tá preparado pra batalha, ele tá preparado pra treta. E agora a gente vai ter uma batalha entre esses dois, esse reizinho e o cara que tá atrás, e o protagonista e a mestra dele. E é pensando nisso que eu simplesmente quebrei minha cara, porque a mestra do protagonista falou, faça o que quiser. E o protagonista já levantou falando assim, eu pretendia fazer o que eu quisesse de qualquer forma, e o protagonista já parte cabuloso pra cima do cara. Enquanto eles trocavam golpes de espadas, o protagonista falou assim, então essa é a força do Beckerman atualmente. Então o nome desse cara é Beckerman, mas eu não sei exatamente qual que é a posição dele. O protagonista deve falar nas próximas páginas aí do manhwa. Eles trocam algumas palavras e o protagonista já faz uma cara de mal cabulosa, né? E ele solta um poder cabuloso pra cima do cara, mostra uma mana absurda, que parece muito com a mana da mestra dele, justamente. Inclusive, esse reizinho fala, eu tenho certeza que essa mana é a mesma sensação que eu senti antes, a da mestra do protagonista, usando poder pra desintegrar aquele filho da puta marrento. Então, ou seja, o protagonista sabe usar magia negra também. E o protagonista já partiu pra frente, metendo uma joelhada cabulosa, que já rachou inteirinha a espada do cara, e a trocação franca de golpes continua, e a espada dele simplesmente quebra completamente. A mestra do prota ainda tá observando, e o outro cara que tava junto com o reizinho simplesmente fala, milord e tal, aparentemente é um inútil também. E o cara foi derrotado nessa trocação de 3 segundos. O protagonista solou ele muito fácil, mas muito fácil mesmo. E esse cara, esse que foi ali, tomou um nocaute pro protagonista em 3 segundos, era pra ser no futuro, pelo menos, um usuário de mana vermelha, o mais poderoso do continente, coisas desse tipo, que é o que o protagonista comentou, algumas roladinhas ali pra cima nesse manhwa. E o protagonista já tendo derrotado o cara dá uma levantadinha, pelo menos se ajoelha, não tá desmaiado, e o protagonista fala assim, foi só isso, cara, eu esperava um pouquinho mais. O cara tá impressionado, pergunta quem que é o protagonista fala assim, por que você quer saber quem eu sou? Pouco importa, mas eu vou fazer uma profecia pra você agora. E o cara fala o quê? E o protagonista começa a falar, eu conheço uma pessoa. Aí já aparece o Thanos atrás, que é um companheiro do protagonista, que não tem muito talento, mas tem muita força de vontade. Aparece atrás, então ele tá falando dessa pessoa. O protagonista continua, eu conheço uma pessoa, ele ainda é ingênuo e tem grandes sonhos. O protagonista olha assim pro horizonte, assim como quem tá viajando na maionese, mas beleza. Aí o protagonista continua, mas no dia em que se tornar o espadachim mais forte do continente, ele vai te matar nesse lugar. Então foi uma profecia que o protagonista falou, assim, que o Thanos vai ali, quando ele se tornar o mais poderoso do continente, e vai matar esse cara. Então é cabuloso mesmo, o protagonista vai treinar esse cara, isso tá confirmado a partir desse momento, que o protagonista vai superar a falta de talento do cara pra tornar ele o segundo mais poderoso do continente, espadachim. E o cara fica muito nervoso, vai pra cima do protagonista, o protagonista fala assim, ai que saco, tá ligado? E vai e simplesmente mete um contra-ataque e arranca o braço direito do cara inteirinho junto com a espada e foda-se. Além de arrancar o braço dele, mete a bicuda na cabeça e o cara agora de vez realmente
desmaiou. Não morreu, mas desmaiou. E o protagonista é tão overpower que fala assim, por favor, é um desejo meu, fique um pouco mais forte a partir de agora. Ou seja, o protagonista quer utilizar esse cara como treino final do Thanos, é o que eu percebi. Ou seja, vai treinar o Thanos e quando ele conseguir ser forte o suficiente, vai lutar contra esse cara que vai ser um dos mais poderosos do continente, não tanto quanto o nosso prota, porque ele é outro nível. E quando ele derrotar esse cara, ele vai estar preparado para cumprir o seu sonho, o sonho do Thanos de se tornar o mais poderoso, pelo menos na cabeça dele. E finalmente o protagonista conta quem é esse cara, o Beckerman. Aparentemente, o Beckerman não é o nobre em si, a pessoa que tá financiando a porra toda. O prota fala o seguinte, o cara que o Beckerman tá servindo, ou seja, o Beckerman é funcionário desse cara, ele é o quê? O príncipe herdeiro do Império Tulka. Então, um príncipe que vai se tornar o rei do Império Tulka contratou esse cara que é o Beckerman, que já tinha aparentemente pelo olhar, pelos olhos que tava aparecendo em alguma cena ali, já tinha modificado seu próprio corpo pra ter sangue de dragão, mas ele tomou um pau mesmo assim pro nosso protagonista. E o prota continua, o príncipe herdeiro é o líder dos radicais, que são culpados justamente por tudo que tá acontecendo nesse mundo de fantasia. E ele comentou, em alguns poucos anos, todos ali vão morrer, tá? Vai todo mundo morrer. E o prota termina falando que seria chato se eles fossem tão fracos assim. Então ele tá contando que todo mundo seja mais poderoso do que o tal do Beckerman. E agora ele finalmente vira pro cara que tava junto com o Beckerman e fala assim, discípulo do Beckerman, seu nome é Merengues, sei lá, não é mesmo? Aí o cara fala assim, como você sabe disso? Eu vim do futuro. Enfim, whatever. Mas beleza, o protagonista começa a pensar, tem uns flashbacks e alguns pensamentos. O protagonista falou o seguinte, eu me lembro da minha vida passada, quando eu matei o Beckerman, o único espadachim que veio pra cima de mim foi justamente esse cara, o discípulo dele. E o prota termina da seguinte forma, eu não me lembro muito bem dele, porque eu decapitei ele com uma espadada só, então foda-se. E o protagonista termina sendo um extremo cuzão, falando o seguinte, o discípulo e um mestre são um só, então se ele perdeu um braço, você deveria perder um também. Usa uma magia cabulosa, que aparece umas correntes de magma cabulosas, cercam esse cara e simplesmente esmagam o braço dele, e ele perde o braço, e o protagonista terminou a matança dele com isso. Tanto que a mestra dele aparece atrás dele e falou, já terminou? E o prota fala assim, beleza, pode levar a gente pra casa, já terminei aqui, e vai rolar mais um TPzão direto pra casa do protagonista, agora tendo terminado, acabado um laboratório do Império Tulka, ou seja, pelo menos ele atrasou o procedimento, tudo que ele viu na vida passada dele, pelo menos ele atrasou. E ele vai voltar pra casa com um companheiro que é um dragão e um cara que ele vai usar de treinamento pro Thanos no futuro. A gente teve algumas confirmações. A primeira é de que o protagonista vai treinar o Thanos e superar ali a falta de talento que ele tem. O segundo é quem é que tá mandando na porra toda e começou a ser revelado um pouco da hierarquia de comando de quem tá fazendo os experimentos ali com seres humanos e dragões. Chegando em casa, o protagonista, a primeira coisa que ele faz é virar pro dragão e falar, então, qual que é o seu nome? O dragão tá bem hesitante, mas ele responde, meu nome é Shell Bahamut. E é assim que termina esse capítulo. Faltam poucos pra gente chegar ali nos capítulos em inglês, eu vou procurar, vou buscar pra ver se tem mais, mas enfim, a gente tá chegando pros capítulos em inglês. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um capítulo cheio de batalha, cheio de luta, informação importante. Se você curtiu, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem os vídeos aqui do canal. Vai ter um vídeo do canal na sua direita, um vídeo na sua esquerda, assiste que vocês vão curtir com certeza. Não se esquece, como eu disse, de se inscrever. É isso e até a próxima.